Timothy Snyder, que é um grande historiador americano, especializado em fascismo. E quando eu estou falando de fascismo, é anos 40 mesmo, tá? O Snyder tem uma newsletter semanal em que ele faz observações sempre basadas em história a respeito de política corrente. E a observação que ele fez, eu acho que é extremamente pertinente, no fim das contas, uma das diferenças desse governo Trump em relação aos governos anteriores é que esse governo usando a expressão do Snyder, uma ilha de oligarcas. Ele está se cercando de vários oligarcas. Porque, veja, no primeiro governo Trump, ele chegou meio no susto, ele não achava que ia chegar. Todo mundo achava que a Hillary Clinton... Sim. Veja, estatisticamente existia ali 30% de chances de o Trump ganhar. Só que ninguém acreditava nisso. Nem a própria campanha do Trump. Tem vários depoimentos de dentro do quarto de hotel onde o Trump estava assistindo o negócio, em que o resultado, quando anunciaram que ele tinha ganho, foi uma coisa tipo, e agora a gente vai ter que governar. Porque o que ele estava fazendo era uma grande propaganda para ele lançar um canal de televisão conservador, para ele continuar sendo o que ele que é uma estrela de televisão. Sim, um ano antes ele era ainda apresentador do Aprendiz. Exatamente, quando termina o programa que ele vem com essa história de que vai ser candidato e tal, e todo mundo não levou a sério, achou que era, enfim, uma bravata. E de repente ele ganhou a disputa interna do Partido Republicano, as primárias republicanas, e de repente ele se tornou candidato. E de repente ganhou a Casa Branca. Mas quando ele foi governar com a estrutura do Partido Republicano. E o Partido Republicano tem meio que dois grupos ideológicos, né? Os neocons, que é a turma ali do George W. Bush, e uma turma mais tipo Mitt Romney e tudo mais, que são os liberais conservadores, uma coisa assim... Os exóticos, né? Exóticos. Veja, eu acho os neocons pior, tá? Mas Não, eu digo que em termos de corpo estranho. Né? Assim, ele foi governar com essa gente. E ao governar com essa gente, o que boa parte dos funcionários da Casa Branca, principalmente a turma em alto nível, ficava fazendo, era não repassando as ordens do Trump. Era impedir que as ordens malucas do Trump fossem cumpridas, porque eram contra a lei, porque iam dar errado e todo mundo sabia que ia dar errado, porque... Nossa, por que será que isso me soa tão familiar aqui no Brasil? Pois lembra do Mandetta no Ministério da Saúde do Bolsonaro? Era isso, entendeu? Era um cara, o Mandetta era um cara oportunista, do centrão, que, no entanto, era médico, estava vendo uma pandemia e sabia que tinha que cuidar daquele troço. Não, tem coisas aqui para fazer. As pessoas têm que ficar o máximo possível em casa, tem que evitar contágio, tem isso. E ele continuou trabalhando lá enquanto o Bolsonaro estava sabotando até que demitiu. O primeiro do governo Trump foi isso. O problema do atual governo Trump é que o Partido Republicano dissolveu. Sim. Todas as pessoas, você vê... Dick Cheney, que é um dos principais símbolos dos neocons, dos neoconservadores. Veja, essa é uma turma horrorosa, tá? Eles invadiram o Iraque por vingança e para fazer um experimento de tentar implementar uma democracia no Oriente Médio, que eles achavam que conseguiam fazer isso de cima para baixo. É uma turma bem perigosa, bem belicosa, é a turma que fez Abu Ghraib. É a turma que fez uma leitura esquisita para legalizar tortura, né? O waterboarding, né? Que é aquela coisa de você simular afogamento para confessar. Quer dizer, é uma turma que legalizou tortura. A gente não está falando de pessoas legais. A gente está falando de pessoas que, aos olhos de 2005, eram radicais. Mas uma coisa interessante é que eles compartilharam uma ideia, uma filosofia do que os Estados Unidos tinham essa missão no mundo, né? De reformular o mundo, né? Discutivelmente.
Era uma deturpação nisso, mas o objetivo era criar democracia, no fim das contas. E o Trump é nada disso. Não? Ele não quer reformular o mundo. Ele é um presidente, na minha visão, uma figura absolutamente transacional. Né? A política dele vai se guiar por interesses próprios e micros, né? Mas ele abandonou esse mundo do Cheney e tal, que queria, no molde conservador, ultraconservador, refazer o mundo. Né? E, enfim, essa é uma das questões que deixa a gente muito perplexa agora. O que vem? Né? O Mac, isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, olhando agora esses anúncios que ele vem fazendo, de pessoas que vão compor o governo e tal, não tem grandes surpresas, mas ele parece estar trazendo gente que estava no governo passado e pessoas que foram muito fiéis a ele nesses últimos anos, enfim, que ele está enfrentando processos na justiça, condenações e tal. Como é que você está vendo esse movimento até agora? Olha, acho que você falou a palavra-chave, Marilis, que é lealdade. E isso é a senha para entender o Trump. O problema com a ideia de projetar isso para frente, entender, projetar qual que é a política, é que isso é muito volúvel. Né? Então, isso volta à questão do Musk. Né? Será que o Trump e Musk cabem na mesma sala? Tem oxigênio suficiente para os dois? Né? Porque são dois narcisos ególatras, né? Tem até uma pergunta sobre isso aqui no YouTube. Bianca e Pedro enviam pra gente. Vocês acreditam que Elon Musk e Donald Trump conseguirão conviver em harmonia por mais de um ano com dois egos desse tamanho? Olha, eu se eu fosse de apostar, eu diria que não. O Musk não precisa disso. Lembra dos CEOs do passado, do Trump, o Rex Tillerson, que ele não era um Musk, mas era um homem riquíssimo, poderoso da Exxon, que durou um ano, né, no posto de secretário de Estado. Então, o Musk, o Trump não faria cerimônia nenhuma, né, em dispensar. Do Musk, ele conseguiu o que quer, né? $100 milhões, mais o Twitter. Né? $200 milhões. Mais o Twitter. O X, né? É o X. Exato. Então, eu não apostaria numa convivência fácil. Eu não sei se isso te responde, Marilis, mas eu acho... o que a gente está vendo agora na configuração dessas indicações, tudo fresquinho, daqui a um ano, não sei o que vai ser. Eu acho que tem um nome-chave, que é um nome que está oculto nessa história, que é um cara que a maior parte das pessoas não conhece, que é um sujeito chamado Peter Thiel. O Thiel é um dos maiores investidores do Vale do Silício. Ele é um dos fundadores do PayPal, como Elon Musk. São muito amigos. E quem inventou J.D. Vance, o vice-presidente do Trump, é Peter Thiel. E o Thiel é um dos pensadores, digamos assim, do Vale do Silício. É um dos... Dentre esses investidores, todo mundo tem muitas opiniões a respeito de para onde a tecnologia vai no futuro. O Thiel é mais ambicioso do que isso. Ele tem opiniões a respeito de como a tecnologia reorganiza a sociedade. E ele tem um ensaio famoso, que é um ensaio que tem mais de 10 anos de idade, em que ele diz... Textualmente, ele continua acreditando nisso, sempre que as pessoas perguntam, ele continua reafirmando isso. O Thiel acredita que a democracia já deu o que tinha para dar, que é um regime decadente que não dá conta dos problemas que o mundo tem. Ele acredita, literalmente, que é preciso um tipo de regime com pessoas com mais autoridade. Porque você tem que fazer... na verdade, é um conceito com o qual os gregos já trabalhavam, que é um conceito de você ter as pessoas mais brilhantes do mundo no comando. É claro que eles se consideram uma das pessoas. No comando das coisas, porque os problemas são muito grandes, a maior parte das pessoas não entende os problemas que existem, mas se você der para os sábios,
né, para esse governo de filósofos, aí as coisas vão dar certo. O Musk é muito amigo do Thiel. O Thiel é muito amigo do Musk. Aquilo que o Musk fala de forma desorganizada, atabalhoada, nos podcasts e tudo mais, aquelas ideias não são do Musk, são de Peter Thiel. O J.D. Vance é uma criação de Peter Thiel. Então, quando a gente fala existe uma ameaça à democracia aqui, não é uma coisa incidental, não é uma coisa, uma avaliação. Não. Um dos principais intelectuais deste novo governo Trump é alguém que textualmente considera, afirma em texto assinado, que a democracia já deu o que tinha que dar e que você precisa de pessoas sábias com mais autoridade no poder. Agora, Mac, esses caras, como Trump, como Bolsonaro, sempre tem um bando de gente em volta achando que vai chegar no poder junto e quem vai mandar são eles, né? E nunca é o que acontece. Não, perfeito. A pergunta que estava me ecoando na cabeça, que você estava falando, Pedro, é quem vai usar quem? Né? Porque há esse bando de sábios, né, que... Bastante entre aspas, mas enfim. Endinheirados, que podem ver o Trump como um instrumento. Mas o Trump, isso depende deles dominarem o Trump. E há uma tese, não é muito confortante, mas de que uma das salvaguardas no governo Trump é o próprio caos dele, né? A forma caótica em que ele governa. E que isso injeta uma imprevisibilidade, né, na política pública, que não é o forte dele, né? Que pode tolher qualquer projeto desse. Outra coisa vinculada a isso, que talvez afete essa questão, é que Trump ele não é democrata por instinto nem por devoção, mas ele é escravo à popularidade. Então, se algo começar a fazer água, né, no governo dele, se o mercado começa a se incomodar, e isso pode facilmente traduzir em uma guinada do Trump. Então, outra vez, não é de grande conforto, mas que há, acho que limites nesse projeto totalitário do pessoal como o Thiel, afetar o governo, o país e o mundo, né? Eu não sei quem ganha esse cabo de guerra, mas eu acho que é um cabo de guerra que a gente vai ver.